Amar é mais importante do que sacrificar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos a nossa alma e o nosso espírito, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida. Quero desejar dar as boas-vindas para você que tem participado conosco de forma ao vivo, e você que também tem assistido posteriormente, através das gravações. Que Deus te abençoe tremendamente, abrindo os teus olhos e o teu entendimento para tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Eu quero também pedir aqui a sua contribuição e a sua colaboração, curtindo os nossos vídeos, compartilhando os nossos materiais, para que mais e mais pessoas também sejam alcançadas e abençoadas por essa palavra tão necessária e tão importante para as nossas vidas. Bom, hoje vamos falar sobre um tema importante e que muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco, né, na igreja ou no exercício da nossa fé, no exercício do nosso chamado, né, da prática cristã, que é a respeito o quê? Do realizado, no sentido de sacrificar algo para Deus. Existe uma cultura desde o Antigo Testamento onde as pessoas costumavam fazer determinados sacrifícios para Deus, né, costumavam ter as situações também de holocausto, né, de oferecer ali um animal para Deus, enfim, oferecer a sua gordura, né, em virtude do perdão, né, dos seus pecados e do fato de Deus não punir o seu povo, né, não derramar da sua ira, como alguns povos assim entendiam. Mas é importante a gente observar que dentro do ensino bíblico existe uma palavra muito importante para minha e para a sua vida que fala a respeito desse assunto. É claro que hoje a gente não faz mais esse tipo de sacrifício como o povo de Israel fazia, né, no Antigo Testamento. A gente não tem mais essa prática religiosa. Porém, muitas vezes, por assimilação, né, por uma, vamos dizer assim, por uma ação sinônima, né, nós costumamos a copiar esse sacrifício, não oferecendo um animal para Deus, mas muitas vezes sacrificando algo das nossas vidas, ou seja, através de uma atividade que talvez seja um pouco mais pesada, ou através de um jejum, né, que é ofertado como um sacrifício para Deus, ou algumas pessoas fazem, até usando uma linguagem mais popular, mais clara, né, como se fosse o pagamento de uma promessa para Deus, né, muitas vezes até uma espécie de barganha, né, ou seja, eu vou sacrificar algo para que Deus veja o quanto Ele é importante para mim, o quanto eu preciso dele na minha vida. Mas vamos ser sinceros e honestos, né? Muitas vezes quando isso acontece, ela está mais ligada a um processo de barganha com Deus do que de fato um ato onde nós queremos crescer diante do Pai, crescer diante do conhecimento das Escrituras, ou seja, onde de fato a gente quer se desenvolver em certos aspectos. Então realmente é algo mais de barganha, né? Quando eu preciso conquistar algo na minha vida, quando eu preciso passar por um momento difícil, né? E aí eu preciso que as portas sejam abertas, eu preciso que a bênção de Deus esteja sobre a minha vida. Muitas vezes a gente utiliza desse recurso, né, para que as coisas aconteçam. E existe uma linha muito fina em tudo isso, porque de um modo geral, a Bíblia diz que pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então, por um lado, a gente precisa, sim, também recorrer a Deus, né, quando nós necessitamos de algo, enfim. O fato é que a gente sempre precisa o quê? Buscar um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio, sondar o nosso coração, ver o que de fato está por trás das intenções do coração, para que entendamos se essa intenção ela está alinhada com a vontade de Deus ou não. E tem um texto que traz para a gente um esclarecimento a respeito desse assunto, que está lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, onde ele nos diz o seguinte:
pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Veja que dentro desse versículo nós temos dois momentos, né? No primeiro momento a palavra diz o quê? Que Deus ele prefere misericórdia, ou seja, Deus prefere que nós tenhamos o conhecimento do amor ao invés do quê? De sacrifícios. Ou seja, como é que eu posso trazer essa palavra para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje? Vamos para um exemplo bem clássico, bem claro. Muitas vezes as pessoas elas se envolvem na igreja e elas estão ali o quê? Fazendo algo, exercitando uma atividade, atuando no ministério, muitas vezes em forma de sacrifício, certo? Ela não está ali, como a palavra diz, né? Não está ali por misericórdia, ela não está ali buscando o conhecimento do amor, como diz algumas versões. Mas ela está ali por um sacrifício quase como se fosse uma obrigação. Ou seja, eu estou aqui para que Deus não me castigue, para que Deus não me puna, para que a minha vida não seja, não vou, talvez a palavra amaldiçoada, para algumas denominações aí que usam, enfim. Então fica algo meio forçado, algo meio pesado, né? Aí eu vou sacrificar aqui um tempo para Deus, vou fazer algo para Deus, como se fosse uma oferta de um sacrifício. E a palavra já no Antigo Testamento, ela nos diz o quê? Que Deus prefere que a gente busque o quê? O amor. Então, muito mais importante do que você se mostre uma pessoa ativista, né? Aquela pessoa que, olha, tudo que me chamam, eu faço na igreja, eu estou sempre à disposição do meu líder. Só que como é que está o seu coração? Será que o coração ele está voltado de fato para Deus? Você está fazendo aquilo por amor ou você está fazendo aquilo como obrigação, como um peso? Certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, pessoal. Tá? Não estou aqui, obviamente, julgando ninguém. Se você é uma pessoa atuante na igreja, eu não estou dizendo que não deva ser. Mas a gente precisa o quê? Entender o que está por trás das intenções, o que está no seu coração. Será que de fato eu estou buscando amar o meu próximo ou eu estou fazendo por uma obrigação? Porque as pessoas elas podem ser caridosas, certo? Qualquer pessoa pode fazer caridade sem amar a pessoa com quem ela está fazendo tal ação. Basta muitas vezes eu financeiramente abençoar a vida de uma pessoa, eu comprar alimentos para a vida de uma pessoa, ou eu fazer uma doação de roupas. Isso todo mundo pode fazer, né? Mas e como é que está o coração? Será que eu estou fazendo isso simplesmente porque eu quero mostrar para as outras pessoas que eu sou bom? Será que eu estou fazendo isso com medo de não ser punido por Deus? Então eu não gostaria de fazer, mas por medo eu faço? Será que eu estou fazendo isso para ganhar a simpatia das pessoas? Tem muitas pessoas que fazem doações em público, né, que divulgam suas doações no intuito de aparecer, de serem queridas, né? E eu não estou falando aqui que toda pessoa que dá publicidade, talvez, para algumas ações, ela está buscando simplesmente isso. Não, às vezes algumas pessoas dão publicidade, elas estão fazendo sim de coração, com amor, mas às vezes elas dão publicidade no intuito de estimular outras pessoas, né, no intuito de trazer outras pessoas também, né, para a sua causa, para que olhem para o próximo. Isso é algo difícil, né? A gente que está de fora é difícil a gente julgar, mas essa palavra é para quê? É para que as pessoas possam olhar para o seu interior, né? Fazer uma investigação. O que de fato está no meu coração? Por que eu estou fazendo isso para Deus? Será que eu estou fazendo simplesmente para a minha liderança, para mostrar para a minha liderança, né, que pode contar comigo, que eu sou uma pessoa que ajuda o próximo? Ou será que eu estou fazendo isso independente se vão olhar para mim ou não, se vão reconhecer ou não? Mas eu estou fazendo isso de fato por amor. Estou fazendo isso porque eu entendo o meu chamado, né? Entendo que Jesus fez por mim e eu também preciso fazer para o próximo. Então aqui Oséias já alerta, né, o povo israelita a respeito disso. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E aí depois ele continua
E diz o seguinte: o conhecimento de Deus é mais importante do que? Do que o holocausto. O holocausto ele era feito para absolvição dos pecados do povo. E aí o que Deus está dizendo? Olha, eu não quero simplesmente que vocês façam um sacrifício para mim, eu quero que vocês me conheçam. E por que a palavra de Deus fala isso? Porque conhecer a Deus é estabelecer um relacionamento com Ele. É ir para a intimidade com Deus. Porque vamos combinar o seguinte, não seria muito mais fácil se eu e você, a partir do momento que a gente comete um pecado, você foi lá, cometeu um pecado, você desagradou a Deus, não é muito mais fácil a gente fazer um holocausto ou a gente pedir perdão para Deus e tá tudo certo, né? Deus perdoou, Deus absorveu aquilo porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, do que eu estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus, do que eu conhecer a Deus de verdade. Então a palavra ela nos admoesta nesse sentido, ou seja, eu preciso conhecer de fato a Deus. Deus vai me perdoar sim, né? Deus vai absorver os meus erros a partir do momento que eu me arrependa e mude os meus caminhos, mas Ele não quer simplesmente apenas liberar perdão, Ele quer se relacionar comigo e com você, Ele quer ser íntimo das nossas vidas. Deus não quer apenas que não erremos mais, né? Ele simplesmente não quer evitar com que a gente peque, mas Ele quer se relacionar, Ele quer conviver conosco, né, de forma plena, de forma íntegra, de forma direta, né, sem intermediações. Eu não preciso estar me comunicando com Deus através de outras pessoas, né? É muito comum a gente ver assim, olha, irmão, ora por mim, porque você está mais próximo de Deus, você tem uma conexão, né, mais forte com Deus, Deus te escuta. A gente não precisa disso, né? Saiba que todos nós temos uma comunicação direta com Deus. Todos nós podemos nos relacionar com Deus. Você pode se relacionar com Deus de onde você estiver, independente da sua situação. Agora, é claro que quem busca mais a Deus, obviamente vai ter uma intimidade maior, vai ter mais respostas de Deus, simplesmente porque o seu volume de oração, o seu volume de relacionamento ele é maior. Mas não é porque aquela pessoa é especial, não é porque ela é diferente de você. Não, é simplesmente porque ela está buscando. E a busca, ela é para todos, né? Não existe regras. Eu posso buscar a Deus de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Posso buscar a Deus durante o meu trabalho, né? Durante uma atividade em casa. Então, percebam a importância de nós, em primeiro lugar, amarmos, né, a Deus, ou seja, buscarmos esse conhecimento do amor. Ele é muito mais importante do que eu sacrificar algo para Deus, e também é muito mais importante que eu conheça a Deus, que eu me relacione com Ele, do que eu simplesmente faça um sacrifício ou peça ali perdão, porque eu sei que Deus vai me perdoar, mas não buscar de fato me relacionar com Ele. Então que nesse dia essa palavra possa fazer sentido na sua vida, que a gente possa refletir a respeito disso. Todos os dias a gente precisa auscultar o nosso coração, entender as nossas motivações e pedir para que Deus nos ajude. Se a gente está desalinhado da sua vontade, pedir para que Deus coloque esse conhecimento do amor, plante esse desejo de amar o próximo no nosso coração e que Ele também plante o desejo de conhecê-lo cada vez mais. Muitas vezes nós não conseguimos sozinho, mas o Espírito Santo ele nos ajuda dentro desse processo de construção do nosso eu, dentro dessa construção da nossa identidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe o seu coração, a sua mente, que Deus te proteja, te guarda, que Deus derrame do seu bálsamo, que você possa descansar no Senhor, que você possa ter um coração, conforme o coração de Cristo, coração que ama o próximo, que ama as pessoas, coração disposto a doar-se, a entregar-se independente das circunstâncias, que você cumpra o seu chamado, que você cumpra o seu propósito, que você combata o bom combate, como Paulo bem colocou,
e que nós possamos ser cada vez mais a imagem e a semelhança do nosso Pai. É isso que vai fazer com que você cresça na sua vida, é isso que vai fazer com que você cresça enquanto cristão, né, enquanto homem, mulher de Deus. É isso que vai fazer com que o Pai, né, se alegre com a sua vida. E se está difícil, peça a ajuda dele, que com certeza ele vai te ajudar sim. Então, muito obrigado pela sua companhia, né? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe mais uma vez, e a gente se encontra por aqui nos nossos próximos vídeos.